o amém dela. Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar então, queridos. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, os nossos vizinhos, o nosso bairro, o nosso condomínio, a nossa cidade, o nosso estado, toda a nação brasileira. Faz o mesmo em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, desde a Oceania, todas as ilhas da Oceania, todo o continente africano, a Ásia, toda a Europa, em nome de Jesus. Em especial, Senhor, nós te pedimos pelas zonas de conflitos de guerra, Senhor. Guarda, guie, proteja os teus filhos e aqueles que ainda serão teus, em o nome de Jesus. Senhor, derrama do teu Santo Espírito, Senhor, sobre os quatro cantos deste planeta, Senhor. Que haja, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas em teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, batiza com o teu Santo Espírito, Senhor. Que haja, Senhor, um avivamento extraordinário, Senhor. Senhor, se houver no nosso meio algum enfermo, que sejam radicalmente curados, Senhor, em nome de Jesus, que sejam visitados nos hospitais, nas clínicas de repouso, Senhor, Senhor, nas UTIs, nas emergências, nas salas de parto, Senhor, nas enfermarias, visita aqueles que estão enfermos, Senhor, porque tu és o bálsamo de Gileade, e na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Se fez maldição no nosso lugar, em nome de Jesus. Senhor, amarramos e repreendemos todo espírito de tristeza, de depressão, de angústia, Senhor. Todo espírito maligno que tem se levantado contra os teus filhos, Senhor. São tantas as aflições dos justos, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, tu seja bem-vindo no nosso lar, Senhor. Seja bem-vindo na nossa casa. Toma teu lugar de honra, Senhor. Declaramos a condução, a direção desse encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, a tua palavra, Senhor, e grava ela nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus. Senhor, vamos te louvar neste momento. Amado, se você não conhece a música, louve ao Senhor com agradecimentos, com tudo aquilo que Ele tem feito pela tua vida, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, tu és Deus de promessas, tu és um Deus de aliança, e tu não é homem para que minta. Senhor, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tu és o sol da nossa justiça, Senhor. Soralarniciri marna solaramai, torelesteri malarasi andarakand, horelasti andoromas.
Ah, Senhor, tu passeia no nosso meio. Horendalar nasilara mastori anderemas. Horelestiri magnasi siriandarulamai. Taranaini cantirilaras orianderimas. Passa os céus, passam a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir, diz o Senhor. Elas irão sim, Senhor, se cumprir na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos em Cristo. Tudo que está escrito há de se cumprir. Aleluia, aleluia. Senhor, derrama teu óleo de alegria, Senhor, no alto da cabeça dos teus filhos até a planta dos pés, por fora e por dentro, em o nome de Jesus. Que a nossa alegria, Senhor, seja te adorar, seja de render graças todos os dias. Ainda que estejamos passando por alguma luta, por alguma situação difícil, que nós possamos passar te louvando. Porque quanto mais te adoramos, Senhor, nós passamos pela prova mais rápido. A dificuldade, ela termina rápido e nós somos fortalecidos nele. Somos fortalecidos no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje não, né? Já há algum tempo. Sempre quando chega uma época, por exemplo, quando a gente tem um jardim ou tem alguma plantação, sempre tem uma época que se poda as plantas, na verdade. No final do outono, quando termina o outono, que as frutas já amadureceram, já caíram, o que estava, como se diz, que não foi colhido já caiu do pé, é o tempo de podar as árvores. Não se poda as árvores frutíferas quando elas estão com frutos. Se poda elas no tempo que elas já deram os frutos e quando começam a cair as folhas, né? Então essa é a época certa que se planta as novas árvores frutíferas. E eu vou contar para vocês que eu sempre tive muito problema e muita dificuldade, não é problema, dificuldade de podar. Eu olho para as árvores, para aquilo que precisa ser podado, roseiras, por exemplo, e ficava com pena. Achava elas tão bonitas, né? Então, ou quando ia podar, podava fora de época, né? Às vezes no verão, muito quente, porque por algum motivo, que não era o motivo, vamos dizer, adequado, nem no tempo certo. Quando nós podamos as árvores inadequadamente e no tempo errado, no próximo ano ela vai frutificar menos, às vezes nem frutifica, não? Então a gente precisa cuidar o tempo e o modo. As coisas no tempo certo, do modo certo, do modo correto, eles venham a frutificar. E eu vou dizer para vocês que este ano eu cuidei, né, a ajuda do irmão Celso, para não passar o tempo de podar a parreira, o pé de uva, né? Que tem não sei quantos anos plantado, nunca deu uva. Aí o ano, acho que o retrasado, que eu peguei um facão, eu vou acabar com esse negócio tudo aqui. Aí o Espírito Santo me lembrou daquela passagem que dizia lá que o dono da vinha vinha ver se tinha uvas e não tinha, então ele mandou arrancar tudo, né? E aí aquele que cuidava disse: olha, faz o seguinte, eu vou cavar em volta, vou colocar uma terra boa, né? E
e vou dar uma atenção especial. E aí, se no próximo estação correta, se ela não frutificar, então aí vou arrancar e pô-la no fogo. Eu me lembrei disso. E aí tá bom, então eu parei. Pensei, bom, então vou fazer isso. Aí eu fiz a minha moda, né? E aí no outro ano eu vi que deu um cachinho. E aquilo ficou muito, para mim foi muito interessante, né? E aí fui ler mais algumas coisas a respeito. E eu lembro que eu pedi para o irmão Celso, Celso, não me deixe esquecer, porque eu já estou há anos perdendo o tempo correto de fazer a poda. Sem poda não tem frutificação. Ouviram isso? Se não se poda a parreira, eu estou falando agora de parreira, ela não vai frutificar. Porque se tu não podar um pé de bergamota, ele vai dar bergamota igual. Ele não está inerente à poda a frutificação desse cítrico. É diferente. Então, este ano, graças a Deus, no tempo certo, o irmão veio aqui, fez uma limpa, me ensinou como é que era, né? E achei muito interessante. Agora estou de olho. Porque já está passando o tempo frio, vamos entrar na primavera e daqui a pouco, da noite para o dia, vai começar a brotar as folhas, né? E junto as gavíneas, não sei se é esse o certo nome. Mas vou contar para vocês que eu tinha essa dificuldade, né? De podar, porque me dá pena, tá tão bonito. E aí eu tinha umas roseiras aqui, ela cresceu tanto que ela estava acima da chapa aqui, né? Só que tem que podar. E aí este ano eu criei coragem. Criei coragem porque o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito da frutificação. E essa pé de roseira sempre dá rosas o ano inteiro. São muito bonitas. E eu lembrava da nona, quando ela podava, ela deixava um toco assim, podava tudo. E aquelas roseiras dela sempre lindas na primavera, sempre cheias de rosas, né? E eu não fui tão radical assim, mas eu podei bastante. E por incrível que pareça, amados, por incrível que pareça, está belíssimas. Eu não me lembro se eu contei 12 botões de rosa ou mais, eu parei no 12. Assim, ó, daqui uns dias vai estar tudo aberto, então eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês. E ficou lindo. E isso falou muito comigo, porque quando nós não fizemos a poda no tempo certo, aquilo pode crescer e às vezes não é algo frutífico, não é algo que frutifica, né? Às vezes é algum vício, às vezes é algum modo de falar inadequado, às vezes é alguma coisa, algum mal entendido, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade com a língua, a gente tem que ter muito cuidado com a língua. Porque às vezes a gente fala algo, amados, e não adianta. Depois que saiu, buscar de volta aquelas palavras é complicado. E vou dizer que hoje eu falei algo e depois eu fiquei pensando sobre isso. Pensei, puxa, eu acho que eu me expressei, não devia ter me expressado no local que eu me expressei, que eu falei aquilo. E eu fiquei pensando, isso vai dar um transtorno, poderá dar. E eu fiquei pensando, e me lembrando desse detalhe, né? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Às vezes, é melhor ficar com a boca fechada. Como diz, tem um ditado que boca fechada não entra mosca. Podia ser outra coisa, né? Mas não entra mosca. Por que será, né? Bom, e eu fiquei pensando muito a respeito das podas. E até peguei ali na internet
umas coisas bem interessantes. Aí, onde falava sobre oliveiras, poda das oliveiras. A poda das oliveiras é feito logo após a colheita. E quando não há perigo de geada, não pode ser em época de geada. E ela demora, um pé de oliveira, eu não sei se isso aqui está 100% correto, tá? Eu já tinha ouvido alguns anos atrás que eram 7 anos que um pé de oliveira levava para dar frutos. Eu achei na internet que diz que é de 10 a 12 anos para frutificar. E elas podem durar até mais de 500 anos. E 5 quilos de azeitonas produzem em média 1 litro de azeite. Puxa, tem que ter azeitona, hein? E uma oliveira produz em torno de 15 até 50 quilos de azeitonas. Então, ela pode produzir de 3 a 10 litros de azeite. E é interessante, eu fiquei pensando muito sobre isso. Amados, tem áreas, às vezes, das nossas vidas que a gente quer só dar umas podadinhas, só na pontinha, e não resolve. Tem que... Às vezes tem um galho doente que tem que arrancar, cortar. Às vezes as plantas têm uns ramos que eles chamam... esqueci a palavra agora. Que nasce assim do nada e eles simplesmente puxam a energia. Não. Puxam a energia daquela planta toda e a gente tem que cortar. Não. Esqueci o nome. Não, não é isso. É na própria planta. É um ramo assim que cresce da mesma planta e ele puxa todo o vigor. E a gente precisa podar esses ramos, porque senão eles não... Mano, é outra coisa. Eles não frutificam, né? E fiquei pensando, puxa vida, tem tantas coisas que a gente tem que podar mesmo. Não tem outro jeito, tem que podar. Tem que arrancar. Tem outras que tem que arrancar. E ainda pegar uma picareta e tirar todas as raízes para que não venham a brotar de novo. E tacar-lhe fogo. Então, amados, e eu fiquei pensando sobre isso. Quantas coisas, às vezes, a gente... Eu fico pensando por motivos tão, às vezes, fúteis. A gente não faz o que tem que fazer e, às vezes, o fruto lá adiante não é legal. O fruto é ruim, né? E vou contar para vocês, viu? Eu acho que a partir de agora eu todos os anos vou podar as roseiras. Aprendi, amados, aprendi. E eu peço agora, queridos, que vocês abram a Bíblia lá em João 15. Mas antes de nós lermos João 15, eu tenho sentido no meu coração o seguinte, que o Senhor, nós temos orado e pedido, Senhor, derrama do teu avivamento sobre a tua noiva, uma porção dobrada do teu Santo Espírito, né? Alcança aqueles que ainda não foram alcançados, tem misericórdia do povo, dos habitantes desse planeta que não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, né? E tenho pensado muito sobre isso, amados. Agora, o que há, queridos, quando nós pedimos e não acontece aquilo que nós pedimos? A gente não pode esquecer que Deus não habita no meio da sujeira. E Deus não vem assim como se fosse um mágico, fizesse assim com o dedinho, saísse um fogo assim, e ia lá queimar o teu pecado, aquelas coisas que a gente faz de errado, aqueles vícios, não.
nós temos que a cada dia, a cada manhã, nos confrontar, no final de cada dia, quando a gente deita lá, coloca a cabeça no travesseiro, a gente tem que consultar a nossa consciência, corrigir o que precisa ser corrigido, pedir perdão ao Senhor, se reconciliar e no outro dia não repetir. Esta semana teve um dia que eu saí atrasada para o meu trabalho, um pouco atrasada, que eu costumo sempre sair 15 minutos antes, vai sair um pouco queimada, com o churrasco queimado, como a gente costuma dizer. E aí quando eu cheguei na rua que dá para BR, aí veio assim aquele velho hábito que eu tinha de, mas já dá, bom, se você, tipo assim, se eu quiser eu posso dobrar aqui à esquerda e já entrar na BR direto, né? Mas eu já fiz um compromisso com o Senhor há algum tempo que eu no máximo faria isso nos fins de semana. Não fiz mais, nem no fim de semana. Então eu vou lá, faço o trajeto certinho e vou. E eu ainda pedi perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa porque foi eu que como é que se diz, queimei o churrasco, né? E aquilo que a gente supera, amados, a gente não deve voltar atrás. Aquilo que você superou, que você deixou de praticar de errado, você não deve praticar novamente. Você não deve repetir. Não devemos voltar ao vômito. Não esqueçam disso. Repetir, amados, as coisas é voltar ao vômito. E a gente não tem parte com o vômito. Deus não tem parte com isso. Então nós precisamos corrigir. Às vezes nós precisamos também corrigir a nossa casa, corrigir a família, precisa ser corrigida. E vou dizer, ninguém melhor que o pai, que a mãe, para falar sobre disciplina numa casa, numa família. E às vezes a gente precisa podar, pegar a tesoura do jardineiro lá e podar. Para quê? Para que dê mais frutos. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Nós vamos ler agora em João 15, que o que não dava fruto era arrancado. Não ficava ocupando espaço, não ficava tirando os nutrientes da terra. Era arrancado, não deu fruto, arranca. Mas aquilo que dá fruto, aquela videira que dava fruto, era podada para frutificar mais. E amados, quando a gente poda no tempo errado, tanto que diz que elas ficam, a videira, a parreira, ela começa a chorar. Que eles chamam, o pé de uva começa a chorar, porque foi no tempo errado, né? Que o certo podar ela é no tempo da dormência, quando ela está no inverno ainda. Quando está saindo do inverno, né, aí ela começa a despertar. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Então vamos abrir ali em João 15. João 15 fala assim: a videira e os ramos. Aqui é Jesus falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então, todo ramo que está em Jesus, que não der fruto, Deus Pai o corta. Aqui diz ele o corta, não diz que eu corto. Vamos ler de novo? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto,
limpa, para que produza frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amados, é impossível nós darmos fruto se não permanecermos na videira, ligados na videira verdadeira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você tem pedido e não tem alcançado, amados? Aqui tem um sinal, ó. Será que estamos 100% temos permanecidos no Senhor? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivos.
Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Misericórdia, né? Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quem vem a ser isto que nos diz? Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me ver-me-eis, e vou-lo para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa alegria se converterá mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus, amados. Então, quando temos pedido e não temos alcançado, o que será que acontece? Tem outra palavra que diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, será que a gente está pedindo alguma coisa mal? Alguma coisa errada? E, amados,
é interessante, a gente pode perguntar isso para o Espírito Santo. Senhor, eu tenho orado e pedido por isso, isso. A lista é gigante, né? Se nós fôssemos colocar todos os pedidos de oração que todos os dias os irmãos pedem, e os outros que dobraram os joelhos e oraram direto ao Senhor pedindo por algo, meu Deus, quantos papéis, quantos rolos de papéis, né? E eu fico pensando, quantas coisas não têm acontecido. Amados, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos corrigir, nos admoestarmos, né? Nós temos o Espírito Santo e temos a palavra. A palavra de Deus, ela é um escudo, ela é uma espada, ela nos protege e ela nos adverte, ela nos conduz. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, à medida que eu leio, que eu conheço a palavra do Senhor, ela me conduz por um caminho seguro. A palavra do Senhor sempre vai me levar por um caminho de segurança. Não vou andar como bêbado, não vou andar hora para a direita, hora para a esquerda, não. A palavra do Senhor sempre me leva por um caminho de segurança. Se você está andando e não está sabendo por onde está pisando, não está tendo certeza, não tem algo que você precisa limpar, corrigir, não fazer mais. E às vezes as pessoas querem que os outros intercedam por elas, peçam isso, peçam aquilo. A gente ora e pede para que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre todo aquele que necessita do batismo com o Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Nós oramos, eu oro todos os dias e peço, Senhor, derrama da porção dobrada do teu Santo Espírito para a tua noiva realizar sinais, prodígios, maravilhas em teu nome. Quando essa porção dobrada do Espírito Santo, quando essa unção a mais vir, amados, a santidade do Senhor. A gente não pode esquecer que o Espírito Santo é santo, santo, santo. Então, não esqueçam, nós não podemos ser odres velhos. Nós temos que ficar os odres para ser usado. Depois você pesquisa, dá uma lida e compara com um odre que era de couro com o teu corpo, com o templo do Espírito Santo. Então, eles tinham que ficar de molho não sei quanto tempo dentro de uma água. Precisava de tantos em tantos tempos, eles pegavam tipo uma vara e batiam naqueles odres, né, para amaciar. Aí ficava mais não sei quanto tempo lá, se eu não me engano, chegava a receber alguma coisa de óleo, não lembro direito agora, mas o que me chamava a atenção era o tempo que tinha que ficar de molho na água, e ainda tinha que levava umas varas para não ficar duro, porque para poder colocar o vinho novo dentro daqueles odres, eles não podiam estar secos. Eles não podiam não passar por esse processo, porque se não passasse por esse processo, mergulhado na água, de tempos em tempos ser batido para ficar maleável aquele couro, quando botasse o vinho, o vinho das melhores, das uvas de melhor qualidade, ele ia estourar, ia rasgar tudo, ia explodir, ia perder tudo. Então, amados, tem muitos cristãos que Deus deu os dons, né? Mas muitos estão perdendo, estão se explodindo. Por quê? Porque não estão sendo mergulhados na água, não aceitam muitas vezes a disciplina do
do Senhor. Gente, na realidade, a gente não precisaria nem que ninguém nos chamasse atenção se nós fizéssemos o que a palavra diz. Se nós a si mesmo nos corrigíssemos. Nos julgássemos a si próprios, amados. Porque não é julgar para condenar alguém. Não. É a advertência para a libertação, para a cura, né? Para ter saúde. Então, amados, as interpretações das orações são de muita advertência, né? O Senhor tem dito: o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, buscando a quem tragar. Buscando a quem tragar. Então, amados, por esses dias, faz um exame de consciência, tá? Eu sempre digo, às vezes as pessoas querem justificar muito, não precisa perder tempo em me justificar nada. Não é a mim que tens que convencer, tem que convencer, ver se convence Deus. Se você convenceu o Senhor, pronto. Por quê? Normalmente, amados, a argumentação comprida, ela é só uma cortina de fumaça para esconder aquilo que os outros não veem. A gente não pode ser sepulcros caiados, amados. Por fora um cal novinho, mas por dentro misericórdia, não? Então, que se alguém está nessa situação, eu convido que você corra para a cruz, viu? Enquanto é tempo, para que não se exploda depois, para que nós não venhamos como uma bomba, blum. Né? Às vezes, queridos, a gente, isso não é literal, isso é um sentido figurado, mas olha que às vezes acontece cada coisa nas famílias, na vida dos irmãos, que a gente fica assim, meu Deus, mas por que não faz isso? Mas por que não ora? Por que não jejua? Por que não acorda de madrugada para orar, né? Se inspire na palavra de Deus, se inspire naqueles homens de Deus, né, que levantavam, faziam orações 3 vezes ao dia. Salmo 119, versículo 164 fala: 7 vezes ao dia eu te busco, Senhor. 7 vezes ao dia. E olha que Davi, amados, Davi foi um homem, fez um monte de bobagem, né? Mas foi o rei Davi foi incomparável, né? Como um adorador, incomparável como um guerreiro, né? Ele foi incomparável, amados, e ele teve altos e baixos, né? Mas eu sempre digo que Davi, ele conheceu a graça no tempo da lei, né? Davi, lá no Salmo 22, tu vai ver que Deus mostrou para ele a crucificação de Cristo. Imagina, não era pouca coisa, não. E esses grandes, os heróis da fé, se a gente lê a Bíblia e olha esses homens de Deus, esses homens que tinham uma fé extraordinária, que botaram: Senhor, se está escrito aqui é verdade, eu quero para mim, o que eu tenho, qual é o caminho? Amados, para um carro andar, ele tem que ter rodas, pneus, combustível, não adianta, tem que tá tudo em ordem, ter óleo. Então não adianta, amados, eu quero ser isso, Senhor, me usa, não sei o quê, mas tá lá com uma boca podre, tá lá com uns hábitos horríveis, tá lá, em vez de ser sacerdote do lar, tá sendo em casa muitas vezes um torturador da família, né? Ou vice-versa, né? A falta de sabedoria. Então, amados, nós precisamos corrigir logo, já, não deixar para depois, porque senão o vento desse avivamento, amados, vai ser um vento que não vai ser ouvido por longas distâncias. Vai ser um avivamento daqueles que buscam, porque este é um avivamento da noiva.
da noiva, para que ela tenha a botija de reserva. Aqui tem um vasinho aqui que é de óleo, viu? Eu não achei o outro vaso, quebrou, eu acho, não sei. Aí eu peguei este aqui. E é interessante que ele era de azeite de oliva, né? Aí eu olhei assim, uma botijinha tão parecida, talvez com as botijas antigas, né? Se a gente olha é um pouco parecido, porque aquelas eram bem maiores, né? Então, amados, qual é o papel? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Primeiro, eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que conhecer a pessoa de Jesus. Eu tenho que estar diante da cruz do Senhor e lembrar que Jesus morreu pelos meus pecados. E aí eu fico pensando, às vezes, né? Puxa vida, eu acho aquelas pessoas, às vezes, que vão dar um passeio aí pelo mundo e depois elas voltam para os caminhos do Senhor, às vezes vão dar vão dar uma distraída. Eu acho essas pessoas que elas devem ter muita coragem, porque eu não me arriscaria. Olha, teve uma época bem difícil da minha vida que eu orava e jejuava, e olha que orava e orava e orava, né? E jejuava muito. E teve um tempo que eu não ouvia o Senhor. E eu ficava ali, né? Não me movia nem para a direita e nem para a esquerda. E andava, está escrito aqui, Senhor. Estou andando, estou fazendo o que está escrito aqui. E às vezes, amados, o Senhor silencia para ver como é que tu anda, para ver como é que tu te comporta, para ver qual é o exemplo que nós demos quando nós estamos debaixo de um sufoco, estamos no meio de uma crise, no meio da enfermidade, né? Eu lembro que tem uma música lá, até falei essa semana, que era do Lázaro, que cantava, estava passando pela prova, dando glória a Deus. Acho que é dele, né? Então, acho que é bem assim mesmo. Quanto mais glória a Deus você der, quanto mais você louvar o Senhor, mais adorar o Senhor, mais orar, mais jejuar, vou te contar que menor será o tempo desta prova. Quer prolongar o negócio prolongado demais? Você está andando com... Não, você não... Quando o troço demora demais, amados, não passa nunca, não estamos na mão do oleiro verdadeiro, viu? Cuidado. Como disse a minha filha, tem muita teimosia, realmente. As pessoas são muito teimosas, né? A gente é cheio de muito entendimento, de muita sabedoria humana, né? Eu sempre digo que quando a gente tem muito pedigree, é o pedigree disso, daquilo, isso é brincadeira, tá, amados? Mas quando se tem muito conhecimento formal, muito conhecimento de academias, né? De literaturas, às vezes a gente acha... Porque crer é pela fé. Crer que tu és salvo pela fé em Jesus Cristo. Então nós temos que desenvolver fé. E a fé vem somente pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E amados, nós precisamos mergulhar. Nós temos que sair da água dos tornozelos. Tem que começar, começar a mergulhar. A gente começa andando e a água vai subindo, né? Até que nós não dê mais pé. Quando não dá mais pé, queridos, aí a gente é levado pelo fluir do Espírito, pela correnteza do Espírito Santo. E isso se faz necessário. Olha, queridos, que o mundo está em grande aflição. As nações, as pessoas estão em grande risco. O mundo está, como se diz, as pessoas estão a palavra não sei se é bem essa,
quando a pessoa fica embriagando com prazeres virtuais, então aquilo que ela não está conseguindo às vezes na família, ela mergulha numa rede de internet e vai mergulhando e vai bebendo disso, né? Quando vê, amados, está seco. Então temos que ter muito cuidado, muito cuidado. E a palavra que tem vindo ao meu coração é: todo cuidado é pouco. Quando o pastor dizia isso, todo cuidado é pouco, eu pensava, meu Deus, puxa, mas ele é extremamente cuidadoso, e ele sempre dizia, todo cuidado é pouco, minha filha. Então, diz aí para o teu irmão que está no seu lado, na sua casa, diga, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, querido. Se é pouco, significa que nós temos que ter mais atenção. Para quê? Para que nós não venhamos sermos enganados. Para que nós não venhamos ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. Amados, aquele que tem o dom, e eu creio, a palavra não é dom, né? Mas eu creio que o chamado que nós temos nesse tempo é de avivamento pessoal. Como é que nós buscamos isso, amados? É falando das coisas grandes e tremendas que o Senhor fez nas nossas vidas, que Ele tem falado, que Ele fará, os livramentos. Gente, se a gente pegasse a história, pegasse as histórias das famílias, de cada uma das pessoas que estão assistindo hoje aqui, ao vivo, se cada uma contasse um testemunho, escrevesse. Eu sugiro que de repente você aí no chat escreva as coisas que o Senhor já fez na sua vida. Amados, nós precisamos dar testemunho, porque testemunho fortalece a fé, e o testemunho de vitória de alguma área pode ser aquilo que o meu irmão, que a minha irmã precisava ouvir. Nossa, o Senhor fez isso com o irmão Ayrton, Senhor, faz comigo também. Eu lembro que o pastor sempre dizia, se você não está acreditando no que eu falo, não precisa acreditar. Diz Jesus, se que esse Senhor está falando é verdade, me mostra, faz comigo também. Então, Senhor, nós cremos. Eu creio que olha, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Senhor, se alguém está com pouca fé, porque fé é dom de Deus. Então, aumenta a fé da tua noiva, aumenta a fé, dá fome e sede da tua palavra, que a nossa alegria seja estar em oração, em comunhão. Tem sido muito bom ouvir a forma como os irmãos estão interagindo um com os outros, estão sendo, cada dia mais Deus está acrescentando, e aí os que estão há mais tempo dizem, seja bem-vindo nesse pequeno aprisco, né? E já oram uns pelos outros, e isso é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. Continue orando, continue intercedendo, né? Não poste porcarias, não poste aquilo que não edifica, qualquer coisa, me pergunte, porque tem muitos vídeos que são só a graça de Deus. Então, não esqueçam, amado, esse tempo é um tempo de alinhamento, é um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de andar sem culpa. Tem alguma coisa que te acusa? Sabe quando as pessoas pedem muito que tu ore por determinadas coisas, porque parece que ela conta, estou orando por isso, mas isso nunca acontece? Por que não acontece? Não há nada de errado com a palavra de Deus. Não há nada de errado, amados. O que está de errado? O que o inimigo tem te acusado? A gente não pode esquecer isso, porque se o inimigo está te acusando de alguma coisa e você está justificando, dobra os joelhos diante do Senhor e diz, Senhor, quero te pedir perdão, porque eu tenho errado, pecado nessas áreas, então me perdoa, em nome de Jesus. E eu escolho não fazer mais, não pecar mais. A gente não pode esquecer que o Senhor, eu lembro sempre daquela
mulher que estava sendo apedrejada, que tinha sido pega em adultério, né? E eles queriam que Jesus desse o aval e inclusive jogasse a primeira pedra. E Jesus pôs-se a escrever no chão. Como eu ficava imaginando, o que será que Jesus escrevia? E até que eles perguntam para Jesus, e Jesus diz o quê? Aquele que não tiver pecado nenhum, jogue a primeira pedra. Eles foram jogando do mais velho ao mais novo as pedras no chão, porque todos eram pecadores. E a palavra do Senhor diz que somos todos pecaram, né? Que nós somos pecadores, mas nós temos ao nosso favor, ao nosso dispor, o antídoto, que é o sangue de Jesus. Então, amados, se você tem repetido algo, se repetido na tua vida, na tua família, ore, jejue e se arrependa. E se você não sabe a razão, peça, ore, jejue e peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que está oculto, aquilo que está no oculto. E o Senhor mostra. E o Senhor traz a memória. Olha que às vezes a gente se lembra de coisa e... meu Deus, eu fazia isso. Ai, Senhor, eu não me lembro se eu já pedi perdão, mas eu já peço agora de novo, né? E é assim, queridos. Esse é o nosso andar. Então não esqueçam. Você que tem dado frutos, o Senhor vai te podar. Glória a Deus. Glória a Deus sermos podados pelo agricultor. Para quê? Para frutificar mais. Amém, queridos? Mais. Muito mais. Ontem ainda nas orações a gente teve uma interpretação muito linda. E eu fiquei pensando, puxa, glória a Deus, eu creio. Eu creio no sobrenatural de Deus, nós cremos nas promessas do Senhor, nós cremos que Deus, através do seu Santo Espírito, fala, né? Então, peçam aqueles que ainda não têm, peçam o dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos, todos os dons. A gente pode pedir todos os dons. Para quê? Não para mim ficar assim, olha só, não. Para serviço. Em prol do reino. Amém, amados? Então, queridos, leia depois novamente essa palavra, medite nela e tem coisas, amados, que precisam ser arrancadas nas nossas vidas, não é podada. Coisa que a gente tem que arrancar e tacar-lhe fogo, sabe? Ainda olhar bem o buraco da onde nós arrancamos para ver se não ficou nenhuma raiz, se não ficou nenhuma semente. Porque tacar fogo nisso. E nunca mais, como se diz, cultivar isso. Amém? Então, amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, cuidar a língua, vigiar a língua, cuidar as mentiras. Às vezes as pessoas entendem algo, alguém fala uma coisa, o outro entende outra. Não deixe para depois, esclareça. E se você mentiu, peça, me perdoe, isso é mentira. Isso não é verdade. E está repreendido o espírito de mentira, porque isso faz parte do caráter do inimigo das nossas almas. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. E nós não temos parte com ele, amém? Nós temos a cada manhã, a cada dia, sermos mais e mais parecidos com Jesus. Jesus, queridos, Jesus. É Jesus mesmo, amém? Então nós temos ao nosso dispor todos os dons espirituais, nós temos ao nosso dispor a palavra do Senhor, que é inspiradora. Se você está meio entristecido, vai lá, diz, Senhor, fala comigo, abre lá, bota os olhos lá, né? Eu abri aqui assim do nada, né? Aqui perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Claro, quando Pedro
estivesse com o Senhor, partiu e ia seguir, não é verdade? Então, amados, não se conformem com as coisas deste mundo, tá? Sejam transformados a cada dia pela palavra do Senhor. A nossa mente tem que ser renovada. Nós temos que ter uma mudança, mudar a nossa mente, o nosso modo de pensar. Eu não tenho que seguir o que está escrito e fazer prova de Deus. Senhor, está escrito isso. Me ajuda, me socorre. E o Senhor é aquele que está com a mão estendida. Se Ele morreu por nós, quando nós ainda nem tínhamos nascido, é algo realmente, amados, a obra da cruz é algo extremamente extraordinário, que a gente não consegue, por mais que a gente pense, a gente não consegue dimensionar a profundidade, como se diz, a grandeza eterna que é a obra da cruz. Amém, amados? Então, vamos orar. Eu vou pedir para a Michele fazer a oração. Faz a oração, Mi. Então, agora eu convido a todos para orarem, amados. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Uma palavra tão específica e tão relevante nesse tempo que nós estamos vivendo. Senhor, Tu conheces as nossas vidas e Tu sabes todas as coisas que nós permitimos que crescessem em nós e que Te desagradam, Senhor. Coisas que, ao invés de fazer com que a nossa planta espiritual cresça e frutifique, Senhor, está roubando energia das nossas vidas. Eu peço a Ti que, por favor, abra o entendimento de cada um de nós, que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, esteja nos mostrando, Senhor, e nos constrangendo com cada uma dessas coisas, com cada área, Senhor, das nossas debilidades, das nossas fraquezas e pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Gera em nós, em cada um de nós, um desejo pela poda do Senhor, por essa poda que vai gerar transformação, que vai gerar crescimento, que vai gerar frutos dignos do Senhor e frutos também dignos de arrependimento, Senhor. Nós queremos estar cada dia mais na Tua presença. Dá-nos, por favor, Senhor, o dom de discernimento também, para quando o Teu inimigo colocar armadilhas, Senhor, como a Tua palavra diz, astutas ciladas, que nós venhamos a discerni-las e não colocar o nosso pé, Senhor, nessas armadilhas, mas desviar desse caminho de confusão, de mentira, de engodo, Senhor, nesse caminho que nos leva à perdição e à morte eterna, e que nós possamos, Senhor, negar inclusive o nosso eu todos os dias, como a Tua palavra diz, toma a Tua cruz e siga-me. A gente não quer tomar a cruz, Senhor, porque tomar a cruz pesa, tomar a cruz é negar-nos a nós mesmos. E nós, Senhor, somos muitas vezes filhos mimados que queremos que a nossa vontade seja feita, que aquilo que a gente ora esteja acontecendo, que aquilo que a gente entende que é o melhor seja aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Nos perdoa por toda teimosia, Senhor, por toda soberba do nosso coração. Nos perdoa a dureza do nosso coração e gera em nós, Senhor, um coração manso, humilde, quebrantado e contrito e ensinável, como era o coração de Jesus aqui na terra. E Jesus foi 100% homem, 100% homem, e conseguiu viver uma vida sem pecar. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo é possível ao que crê. E nós Te pedimos, nos ajuda. Espírito Santo, nos toma pela mão e nos carrega, nos conduz nesse caminho de retidão, de santidade, Senhor. Onde a poda é necessária. Onde é necessário a água do Teu Santo Espírito para que a nossa planta cresça, Senhor. Mas também o sol da justiça, que traz toda a energia para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. E já Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém. Amém, queridos.
Então fiquem na paz do Senhor, que Jesus ricamente os abençoe cada dia mais, que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja super transbordante e que cada dia mais você tenha fome e sede, cada dia mais de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de conhecer a palavra do Senhor, de buscar mais e mais do Senhor. Amém, amados? Então, boa noite a todos, bom final de semana para todos e até amanhã às 5 da manhã, em nome de Jesus. A paz.